Atenção! Fontes seguras direto da Casa Branca dizem que depois da resposta do Lula em relação à ameaça de Donald Trump saiu correndo desesperado para o banheiro, está neste momento em posição fetal, tremendo, chorando e diz que não quer conversar com ninguém. Vamos falar sério agora. Lula respondeu. Não conseguiu, ele não se conteve, né? E obviamente ele foi lá no final do encontro dos BRICS, da cúpula dos BRICS, e respondeu. Só que antes, deixa eu te contar. Essa foi a reunião dos BRICS mais vergonhosa de todas. Não participou Irã, país terrorista, mas foi convidado por Lula. Não participou Rússia, não participou China. Ou seja, 90% do PIB não participou, não teve repercussão, ninguém ouviu o que esse povo tinha pra falar. Lula falou sozinho e falou besteira. Inclusive disse que os BRICS tinham que se juntar e não usar os dólares e ir contra os Estados Unidos. Obviamente o Donald Trump reagiu. Aí o Lula, o grande Lula, foi lá e respondeu ao post do Donald Trump falando da perseguição do Bolsonaro. Vamos ouvir o que o nosso querido presidente do Brasil, Lula, teve a dizer. Olha, eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro, sabe? Eu tenho coisa mais importante para comentar. Não tem coisa mais importante porque ninguém foi no BRICS. Ninguém quer saber o que foi definido no BRICS porque os grandes países não estavam aí. Do que isso? Esse país tem lei. O Brasil tem lei. Esse país tem regra. Esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Mas se tem uma coisa que esse país não tem, é um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dê palpite na sua vida e não na nossa. Dê palpite na sua vida e não na nossa. Aí ele ainda publicou isso aqui no X dele, ó. A defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas, independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Mandando uma mensagem pro Donald Trump, né? Que o Brasil é um país livre, país de democracia. Mas, de acordo com Lula, o Brasil não aceita interferência de líderes de outros países. Sim, Lula disse claramente. Só que, se nós formos olhar num passado não muito distante, a história é diferente. Lula pede liberdade para Cristina Kirchner após visitar a ex-presidente condenada por corrupção. A mulher foi condenada por corrupção, Lula foi lá, visitou ela, talvez ele não foi lá a tempo para poder resgatar ela pro Brasil. O Brasil virou paraíso de corruptos, né, internacionais. E tá ele, cartazinho Cristina livre, né, deixando a entender que a Cristina está sofrendo perseguição na Argentina. Olha que curioso, é o Lula interferindo no nosso vizinho, a Argentina. Vamos não muito distante também. O governo deu asilo preventivo a Nadine Heredia, ex-primeira-dama do Peru. Aqui tá ela do lado do Humala, condenada também por corrupção no esquema do Odebrecht, que é o esquema que o Lula fazia parte e, na verdade, liderou. Então o Lula trouxe uma pessoa condenada no avião das Forças Aéreas Brasileiras pra ficar aqui dentro do Brasil. Por quê? Porque ele não quer que ela testemunhe contra ele, porque o Lula também tá. Então o esquema é interferência direta. Agora, lembra quando existia justiça no Brasil e os corruptos eram presos? Olha o que o Lula fez. Defesa de Lula protocola recurso junto a comitê da ONU para impedir prisão. Olha o Lula indo lá na ONU pra impedir que ele fosse preso no Brasil por ter chefiado o maior esquema de corrupção que o mundo já viu. O que o Eduardo Bolsonaro falou? Que nessa semana vai ter mais novidades. Muito provavelmente a Lei Magnitsky vai vir esta semana contra Alexandre de Moraes. E o que o Alexandre de Moraes espera, obviamente, do governo que ele ajudou a colocar na presidência? Que ele saia em sua defesa. Não é isso que vai acontecer. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui. Mauro Vieira afirma que... Mauro Vieira é do Ministério das Relações do Itamaraty. Afirma que Alexandre de Moraes não é ditador e que a ameaça de sanções não tem cabimento. Aí se você for ver aqui, ó, olha o que ele fala. O chanceler brasileiro Mauro Vieira afirmou à coluna que, caso o governo norte-americano baixe sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o Brasil deve não dar importância, virar as costas e seguir. O que o Brasil poderia fazer? Virar a cara e dizer que está zangado? Olha o Lula dando um pé na bunda do Alexandre de Moraes. Rapaz, que dia que você ia imaginar. O governo brasileiro já está dizendo o seguinte, ó, se vier sanção contra Moraes, eu não tenho nada a ver com isso, vou virar a cara e vou seguir. Tchau, Moraes, obrigado por ter se destruído a sua reputação, por ter se arriscado tanto em nome da esquerda e do PT, perseguindo as pessoas da direita. Nós já não temos mais necessidade de você, vamos jogar fora como um papel higiênico usado. Basicamente essa é a declaração do governo depois dessa tweet do Lula, do Trump. E o Lula dizendo que não se deve interferir em outros países, sendo que ele fez isso ao longo da sua história inteira, inclusive financiando outras ditaduras como a ditadura de Cuba, no período dos mais médicos. Lembre-se disso? Ele ajudou a financiar a ditadura de Cuba, ajudou Hugo Chávez, ajudou os piores ditadores do mundo a chegarem onde eles estão hoje. Mas tudo bem, quando é pra interferir e resgatar a decência no Brasil, não pode. Curtiu esse vídeo? Então se inscreva no canal Fala Patriota e ative o sininho para mais notícias. A seguir, clique no card para ver outros vídeos.